nosso nome, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem e veem pelas redes sociais. Início de uma nova semana, início de um novo mês. É bom poder iniciar este novo tempo em oração. Acolhemos a todos com o lema desta semana, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Realizamos este culto em nome e na presença de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, aonde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Deus nos acolhe em seus braços e nos ouve. E como pessoas falhas, não precisamos esconder os nossos pecados. Ele nos conhece, mas também em sua infinita graça e misericórdia nos oferece seu perdão. Com esta perspectiva, convido para nos unirmos em oração. Oremos. Bondoso Deus, graças por este culto, pelas nossas vidas e também daqueles e daquelas que amamos. Confessamos, Senhor, que nem sempre conseguimos agir e fazer o que é a Tua vontade. Pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. O pecado nos afasta de Ti, rompe relações, destrói famílias e amizades. Reconhecendo isso, buscamos Tua presença e pedimos perdão e espírito de solidariedade para com as pessoas que sofrem por este mundo afora. Também Te damos graças pelo perdão, por nos ouvires e atenderes, e também por nos dares da Tua palavra que nos orienta, desafia e consola. Reconhecemos que tudo o que temos e somos vem das Tuas bondosas mãos. Por isso, somente Tu, ó Deus, és digno de toda nossa honra e toda nossa glória. E por isso nós Te glorificamos cantando. Glória, glória, glória a Deus às alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Compartilho contigo a leitura bíblica do texto de Êxodo, capítulo 16, versículos 2 a 4 e também 9 a 15. Ali no deserto,
Todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto, a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora vou fazer chover do céu o pão para vocês. E o povo deverá sair, cada um deverá ajuntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber que eles vão obedecer às minhas ordens. Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando, todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor Deus disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Graça e paz daquele que foi, que é e sempre será o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. O texto que nós ouvimos é o texto que traz a história muito conhecida, a história da libertação do povo de Israel, que estava há muitos e muitos anos como escravo no Egito. O cenário do texto é o deserto. E deserto é um local de perigos, de medos, de inseguranças, de tentações, mas o deserto também é a passagem, é o caminho para a libertação. E nesse contexto do deserto, o povo tem sede, o povo tem fome. E sabemos que sede e fome transformam o comportamento das pessoas, geram muitas crises. Tanto que apenas 2 meses após terem saído do Egito, por terem visto tantas ações de Deus, como, por exemplo, abrir o Mar Vermelho para eles passarem, o povo começa a se lamentar. E mais do que se lamentar, o povo começa a tecer críticas contra Deus. Lamentam ter saído, mesmo que isso lhes traga a liberdade. Assim como Deus ouviu o lamento do povo clamando por libertação, Deus ouve agora também o murmúrio desse povo. E Deus atende ao murmúrio desse povo. O povo protesta contra Moisés, contra Arão, mas afirma que o culpado de tudo é Deus. E Deus se compadece. Deus não se dobra diante do povo, mas Ele manda o alimento para provar o seu poder e para colocar aquele povo todo à prova. Diariamente Deus manda o alimento. À tardinha as codornas, de manhã o maná. Isso nos lembra também daquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, quando nós pedimos o pão de cada dia. O que Lutero também destacou muito bem na explicação do Pai Nosso no Catecismo Menor, dizendo que pão é tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem. A vida do povo de Israel no deserto, ela é marcada por crises. Essa é apenas mais uma crise. E as crises são superadas quando o povo reconhece o senhorio de Deus. Quando o povo se dobra diante de Deus, o povo consegue, com a ajuda de Deus, superar as crises.
O que esse relato bíblico pode nos dizer para hoje? Certamente, assim como Deus ouviu o murmúrio daquele povo, Deus também ouve os nossos murmúrios de hoje. Ele entende a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia no meio da pandemia em que vivemos. Contudo, importa frisar que o murmúrio deve ter uma causa, como por exemplo, a fome, a doença, violência, o luto, entre outras. Nossa relação com Deus, ela é parecida com a do povo de Israel. Nós também somos imediatistas. Nós esquecemos que aquele povo vagou pelo deserto por 40 anos até alcançar a terra prometida. E assim nós também queremos que Deus atenda o nosso desejo imediatamente. A pandemia que nós vivemos é um tempo também de nostalgia, de relembrar os bons momentos do passado, mesmo que às vezes eles nem eram tão bons. Enquanto nos prendemos ao murmúrio, à angústia, à nostalgia, nós deixamos de vislumbrar a terra prometida. Deixamos de vislumbrar que, depois de tudo isso, há algo importante para ser vivido. Os tempos mudam. Importa saber que o deserto da pandemia também passará. Mas é importante frisar de como nós vamos chegar no final da pandemia. Como nós vamos alcançar essa terra prometida? Como nós vamos alcançar tempos melhores para vivermos bem? É importante lembrar das crises. O povo, quando tinha crise, precisava se dobrar diante de Deus. Hoje também nós precisamos nos dobrar diante de Deus. Se hoje nós passamos por uma crise, é importante saber que quando nós nos dobramos diante de Deus, a crise se transforma. No caso aqui dessa simples dobradura, a palavra cria. Cria lembra criatividade. Criatividade foi o que o povo precisou para vencer o deserto. Não era fácil, era preciso se reinventar a cada novo dia. Assim nós também precisamos nos reinventar, ter criatividade. Mas talvez a pergunta é: o que nós podemos fazer? Como igreja ou como pessoa, o que nós podemos fazer? Como igreja, nós podemos ser ainda mais protagonistas nesse mundo. Temos dado os bons exemplos, temos que reconhecer, com a solidariedade, com a ajuda, com a oração. Como igreja, nós temos aprendido a aproveitar os espaços nos meios de comunicação, nas redes sociais, e é por isso que esse culto está chegando até você. Como igreja, nós temos aprendido a falar do amor de Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa convivência, na nossa família. Como igreja, nós temos aprendido que nós vivenciamos o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, ou seja, cada uma de nós é importante nessa hora ainda mais para levar adiante a palavra de Deus. Aprendemos também que nós podemos diariamente alimentar a nossa espiritualidade, crescer como ser humano que acredita em Deus. Não podemos mudar a realidade da pandemia, mas nós podemos mudar a nossa realidade de como encarar esse momento. Eu quero rogar que o amado Deus possa estar também contigo, que Ele possa estar te abençoando, te guardando, para que tu possas aproveitar cada momento. E que quando nós, juntas, chegarmos ao final dessa pandemia, estejamos fortes, firmes, para continuar a servir ao nosso Deus. Que Ele te acompanhe nessa caminhada, nessa travessia do deserto. Amém. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança.
provou teu amor, amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. A oferta deste domingo é destinada aos trabalhos e projetos de nossa comunidade. Lembramos também que ainda está em andamento a campanha nacional de ofertas Missão Vai e Vem. Você pode fazer sua oferta através de depósito bancário ou trazê-la na Secretaria da Comunidade. Por sua generosidade, gratidão. Caminhamos pela luz de Deus, 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 caminhamos, sempre caminhamos, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, caminhamos pela luz de Deus. Em nossa oração de intercessão, queremos, a pedido da família, lembrar um ano de falecimento de Elcida Schenerdi. Elcida faleceu no dia 26 de julho do ano passado e, portanto, vamos incluir esse pedido de intercessão pela família enlutada em nossa oração. Vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos pelo pão de cada dia que tu nos concedes e por jamais nos abandonares em momentos de dificuldade. Deus de nossas vidas, tu sempre encontras novas maneiras de tocar o nosso coração. Quando estivermos com medo do desconhecido, dá-nos coragem. Quando nos lamentarmos considerando-nos incapazes e quando nos sentirmos cansados e desapontados, relembra-nos que tu geras o novo e a esperança. Pela família Schenerdi, pelos filhos, filha, noras, irmão, cunhadas, netos, bisnetos e demais parentes e amigos, pedimos que tu coloques tua mão graciosa sobre todos, dando-lhes consolo e paz. Cuida, Senhor, de cada pessoa que está em dificuldade e necessidade, pessoas doentes, desempregadas, desamparadas, desesperadas. Estejas com essas pessoas dando saúde, sustento, amparo e fé. E ensina-nos a sermos teus braços estendidos a estes que necessitam. Tudo mais incluímos na oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Nas noites do deserto, que o Senhor caminhe à nossa frente. Nas tempestades da vida, que o Senhor seja a nossa proteção. Nas incertezas da alma, que o Senhor seja a nossa esperança. Nas alegrias e nas vitórias, que o Senhor seja o nosso louvor. A bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Um abraço e até domingo que vem.